Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje vamos falar de matriz energética. Então, pegue o seu livrinho e acompanhe aqui comigo, tá bom? Então, observando aqui, matriz energética, tá? Na página 219, nós vamos acompanhar aqui, tá? Que no início da história da humanidade, o recurso energético era utilizado na elaboração dos alimentos. Alguns vegetais já eram utilizados como fonte de energia, tanto para serem consumidos quanto para o aquecimento e proteção contra o frio. Com o advento da agricultura, a força animal se tornou a principal fonte de energia e com o aprimoramento e a evolução das formas de produção, a sociedade passou a necessitar de outras fontes. Então, atualmente, o estilo de vida das sociedades envolve dependência da tecnologia. Isso também envolve altos índices de energia, fazendo com que cada governo, por meio de seus programas, equilibre a oferta e a demanda do setor e cada país tem a sua matriz energética. Então, vamos observar aqui o mapa. Nesse mapa, nós podemos observar aqui que temos aqui a evolução per capita do consumo de energia mundial. Então, começamos aqui, logo abaixo, você pode ver que temos aí o homem primitivo aí na coluna, o homem caçador, o homem agrícola primitivo, homem agrícola avançado, homem industrial e, por fim, o homem tecnológico, tá? Digamos aí que é o homem aí do século 21. Então, o homem primitivo, né, ele só consumia para se alimentar. O homem caçador, já surge o problema da moradia e do comércio. O homem agrícola, onde a agricultura vem a somar. O homem industrial é onde se encaixa a agricultura mais o transportes, tá? Então, quando nós chegamos hoje aí na nossa realidade, percebemos que essa preocupação em consumo de energia, que desperta a alimentação, cresceu pouco. Mas, por outro lado, a sociedade moderna cada vez mais necessita de energia para outras atividades que são fruto aí direto da nossa qualidade de vida. Vivemos confortavelmente, né? E a qualidade do nosso conforto, nenhuma outra geração teve, tá? Mas, por outro lado, esse nosso conforto vai acabar o quê? Se repercutindo nesse consumo, que é um consumo aí exagerado de energia, tá? Então, por isso que existe aí uma preocupação muito grande. Passando aqui, nós podemos observar o que é matriz energética. Matriz energética refere-se à quantidade de recursos energéticos disponíveis para ser transformados, distribuídos e consumidos em determinado país, o qual deve subsidiar pesquisas e análise das fontes energéticas disponíveis em seu território, objetivando garantir o equilíbrio das demandas existentes. Então, observem aí, a diversificação da matriz energética é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, nós temos aí nessa imagem ao lado, que podemos observar algumas fontes aí de energia renovável. A quantidade de recursos existentes e a de fontes energéticas utilizadas subsidiam os programas que devem ser implantados pelo governo para manter o funcionamento do país. Então, observando esse gráfico da composição da matriz energética mundial de 2016, nós temos aí, né, nessa composição nós encontramos que o petróleo, ele se destaca com 32%, portanto, o carvão mineral, que é outra fonte muito importante de energia, somado ao gás mineral, e daí fontes de menor impacto ambiental, que nós temos como exemplo a biomassa e a energia hidráulica, que vai ter uma participação muito pequena no nosso país. Então, nós temos aí 32% de petróleo e derivados, 28% carvão mineral, 22% gás natural, 10% biomassa, 5% nós temos a energia nuclear, 2% nós temos a energia hidráulica e 1% entre outras. E aqui nós temos a composição da matriz de energia mundial de 2016 em porcentagem, que nós temos aí uma alta demanda maior, e 87% em fontes de energias não renováveis, 12% em fontes renováveis e 1% nós temos de outras fontes, tá? Então,
eu peço a vocês que observem direitinho aí esse gráfico que traz uma realidade muito mais interessante do que nós vamos aí estudar, tá? Que essa divisão, ela vai ser feita entre fontes renováveis e não renováveis, porque percebemos que quase 90% de toda a energia, ela é consumida no nosso país de energias de fontes não renováveis, e ela acaba tendo aí uma origem diretamente, né, em fontes não renováveis, que isso é péssimo, tá? Por que que isso seria péssimo? Porque, como nós sabemos, essas chamadas fontes de energias não renováveis, como o petróleo, o carvão mineral e entre outros, eles acabam sendo apresentados, se comparado com as outras fontes de energia, causando um impacto muito maior, um impacto aí mais significativo nas questões ambientais, tá bom? Então, podemos também observar e sabemos que essas fontes de energias não renováveis não é nada do bem, tá? Elas somente 12% que são energias renováveis. Então, uma vez que o homem utilizou essa energia, ele pode voltar a utilizá-la novamente. E por outro lado, se o homem não tem a capacidade de produzir, a natureza em curto espaço de tempo, ela trata aí de se renovar, de se reproduzir, tá? Então, precisamos entender que existe uma relação muito íntima entre a matriz energética e a questão ambiental, onde temos cada vez mais a precisar de fontes de matriz energéticas que elas apresentam impactos ambientais menores, que nós observamos e sabemos que esses impactos ambientais que se apresentam para nós vêm de forma através de mudanças climáticas, tá? E observando o próximo gráfico, vou passar aqui para vocês, produção e consumo de energia. Vou falar um pouco para vocês também sobre essa produção e consumo de energia, que as fontes energéticas são classificadas em renováveis e não renováveis, e também em primárias e secundárias. Fontes de energia primárias são aquelas oriundas diretamente da natureza, como água, vento, sol, fontes renováveis, e combustíveis fósseis e urânios, que são fontes de energias não renováveis. Já as fontes de energia secundárias são aquelas que resultam da transformação das fontes primárias, como eletricidade, gasolina, diesel e entre outras. O consumo final é obtido por meio do consumo total de cada fonte energética. Portanto, a produção deverá suprir esse consumo total. Segundo especialistas, a demanda de energia mundial aumentará aproximadamente 1,5% até 2030. Caso a oferta não consiga suprir a demanda, problemas significativos surgirão, afetando principalmente o setor econômico. Se os países e a população não alterem o consumo, a matriz energética não mudará e os combustíveis fósseis serão responsáveis cada vez mais pela composição da matriz energética. Então, assim, é necessário buscar outras fontes energéticas, pois os combustíveis fósseis e os minerais radioativos são fontes não renováveis e as reservas têm como os períodos previstos para se esgotarem. Porém, a mudança na matriz energética requer negociações políticas, econômicas, tecnológicas, socioculturais e ambientais. Então, aqui nós temos a produção do consumo do petróleo, tá? Precisamos entender que existe uma relação muito íntima, né, entre a matriz energética, como nós falamos, e a questão ambiental. Então, aqui nós temos no gráfico os países com as maiores reservas de petróleo, que podemos observar, e também já falamos sobre isso, que o país que mais se destaca aí é a Venezuela, como podemos observar, né? A Venezuela, então, tem aí as maiores reservas, onde elas têm aí ultrapasse 300 bilhões de barris de petróleo. E em segundo lugar, nós temos aí a Arábia Saudita, que está bem próximo da Venezuela, com 260 ou 270 barris de petróleo. E temos aí os outros, né, como Canadá, Irã, Iraque, Rússia. E em último lugar, nós temos o país que é os Estados Unidos, que vem aí se destacando em último lugar, que essa é a realidade que nós temos dentro da matriz energética do petróleo, tá? Em que se diz respeito à disponibilidade e de quem tem também, né,
Mas quando falamos de matriz energética, não é só de disponibilidade ou também não é só de reservas. Nós também temos que pensar em outro elemento que é muito importante, que é o aproveitamento disso. Como é que se dá a produção e também como se dá o consumo. Nós temos que entender que não é porque a Venezuela esteja aí com 300 bilhões de barris é que ela seja um país aí que mais consuma petróleo em relação a aproveitamento, a produção e a consumo. Não, tá? Então, quando vamos comparar isso, nós percebemos que a realidade é um pouco diferente. Eu vou apresentar para vocês agora nesse próximo gráfico, que já mostra, olha só, países com maior produção de petróleo em milhões de toneladas. Já vemos que os Estados Unidos está em último lugar com reservas de petróleo, né? Mas se destaca em primeiro lugar em relação à sua produção, tá? Os Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia são os 3 grandes países que têm aí esse destaque muito grande. Então, as maiores reservas venezuelanas, elas não aparecem nesse gráfico. Entenderam? Então, como um país grande produtor, porque para produzir você precisa de toda uma estrutura de exploração e de muito investimento, tá? E de necessidade que é o consumo, que é onde os Estados Unidos já se destaca. No primeiro gráfico, como já falei para vocês, ele está em último lugar com reserva de petróleo, mas já nesse gráfico com produção e consumo, ele se destaca aí em primeiro lugar juntamente com a Arábia Saudita e Rússia. Por exemplo, Estados Unidos, por mais que não tenha as maiores reservas, como falei para vocês, são os maiores consumidores. Aqui nós temos a próxima imagem e falamos aí sobre consumo per capita de petróleo em 2017. Aí em toneladas, tá? Então, nós temos o consumo aí por pessoa em 2017, nesse gráfico. Observe no livro de vocês que a visualização fica melhor. E essa legenda, que tem a cor aí mais clara, que são os países que têm o consumo menor de barris, que é aí menos 0,5 por barril, meio barril. E quanto mais escuro vai ficando, o consumo aí vai aumentando. Perceba aí no seu gráfico, veja onde o Brasil, nosso país, se encaixa de consumo, que tem de meio barril a 1 barril, né, isso? E temos os outros países que se destacam aí em um consumo maior. Podemos destacar, como eu já falei para vocês, aí, os Estados Unidos, né, isso? Então, observando, como podemos observar, os países que apresentam os consumos per capita mais altos de petróleo são Estados Unidos da América, Canadá, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Porém, se for analisar o consumo total de cada país, os Estados Unidos ocupam o topo do ranking, com 913,3 milhões de toneladas, seguidos pela China, com 608,4 milhões de toneladas. E observando o próximo gráfico, em decorrência dos diversos usos do petróleo, especialistas relacionam as reservas provadas de alguns países e a produção média diária. Nesse sentido, foi possível estimar o tempo em que essas reservas podem se esgotar se a produção for mantida no mesmo ritmo. Observe o gráfico a seguir. Então, nós temos aqui o gráfico falando sobre tempo para o esgotamento das reservas de petróleo, considerado o consumo atual. Nesse slide, mostra aí, nesse gráfico, na verdade, tende a chamar muita atenção das pessoas, porque nós sabemos muito bem que vivemos aí em uma sociedade que é marcada por um consumo muito alto de petróleo, aí em larga escala. E a principal fonte de energia consumida no nosso planeta, que é o petróleo. Então, esse nosso gráfico aí mostra o tempo de esgotamento de petróleo, se tudo continuar ainda do mesmo jeito que está. Temos aí que a Arábia Saudita, ela tem mais de 67 anos ainda de consumo de petróleo. Temos a Rússia com 22, Brasil com 15 e os Estados Unidos, por ter um histórico de muito consumo, né, de petróleo, só tem aí 7 anos. Tá? Então, se torna aí um caso mais sério, porque se continuar do jeito que está,
O petróleo já, no caso dos Estados Unidos, duraria em menor tempo, né? Somente com 7 anos, tá certo? Então, é exatamente o que vai acontecer. Talvez não considerando aí o consumo atual, porque percebemos uma tendência muito forte da indústria através de petróleo e políticas também, né, fortes indústrias através de políticas públicas nesses países, em busca de diminuir o consumo desse petróleo. E muitas vezes essa diminuição se deve aí ao consumo de novas tecnologias, né? E temos o surgimento cada vez mais aí de tecnologias, né? O surgimento aí de carros elétricos, novas tecnologias que dependem aí menos do petróleo. Então, agora a tia vai fazer a correção com vocês, tá? Da atividadezinha que foi para casa. Espero que vocês tenham feito e abram aí o livrinho de vocês na correção das atividades, tá bom? Vamos fazer agora. Então, estamos aí, né, nas atividades que foram para casa, da página 216 e 217. Então, na primeira questão nós temos, complete o quadro a seguir, indicando corretamente a fonte de energia. No primeiro quadrinho, nós temos aí, é uma das fontes de energias mais importantes e utilizadas no mundo. Sua gênese está associada à decomposição de matéria orgânica com aumento de temperatura e pressão. E aí, você colocou o quê? O que você acha que é? Observando aí, é uma das fontes de energia mais importantes utilizadas no mundo. Se você respondeu que é o petróleo, você acertou. Então, no primeiro quadrinho, você escreve petróleo. No próximo, nós temos energia gerada pela força da água. É muito utilizada no Brasil. Entretanto, gera sérios problemas ambientais com a construção de barragens para representamento de água. Se você colocou energia hídrica, você acertou. No terceiro quadrinho, nós temos, é uma fonte limpa, utiliza a radiação solar para geração de energia elétrica ou para o aquecimento de dutos com água. Ah, essa daí é fácil, tia. Essa daí, no terceiro quadrinho, utiliza a radiação solar, tá na cara, né? Que é energia solar. Então, no terceiro quadrinho, se você colocou energia solar, você acertou. No próximo quadrinho, nós temos, é um produto encontrado juntamente com o petróleo e tem inúmeras utilidades residenciais e industriais. Se você colocou gás natural, você também acertou. No próximo quadrinho, é resultado da transformação de matéria orgânica, principalmente vegetal, depositada em ambientes úmidos ao longo do tempo geológico. Se você colocou carvão mineral, você acertou, tá? Na próxima, energia que provém da movimentação de grandes hélices pelo vento. Trata-se de uma energia relativa, limpa e gera poucos danos ambientais se comparadas com as outras fontes. Ah, tia, essa daí também é muito fácil. Sabemos aí que é a energia eólica. E por último, nós temos energia gerada pela fissão ou pela junção, né? Pela separação, energia gerada pela separação nuclear de elementos radioativos, no caso do urânio e tório. Nós temos aí a energia nuclear, tá bom? Então, se você respondeu desse jeito, você acertou. Na questão 2, nós temos, com as respostas da questão 1, escreva as fontes de energias classificadas como renováveis. Na 2, você coloca energia hídrica, energia solar e energia eólica. Na A, por que elas são consideradas renováveis? Você pode colocar aí que são fontes geradas de recursos naturais inesgotáveis, como sol, vento e chuva, tá bom? Na terceira questão, com as respostas da questão 1, escreva as fontes de energias classificadas como não renováveis.
Já sei, professora. Petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear. Por que elas são consideradas não renováveis? Porque são fontes geradas de recursos naturais esgotáveis, como os próprios elementos radioativos, petróleo, carvão e gás natural. Se você respondeu assim, você acertou. E agora, no gráfico aí, estrutura energética relacionando conceitos aí de fontes de energia. Olha só. Fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis. Renováveis como hídrica, solar. Não renováveis como minerais radioativos, gás mineral. Renováveis como biomassa, maremotriz. Não renovável como o petróleo. Mais embaixo nós temos aí como as renováveis ondomotriz, eólica e geotérmica. Então, se você respondeu assim, você acertou e está tudo corretinho, né? Se você não acertou, corrige novamente no seu livro, tá bom? Para que fique aí com as respostas aí corretas. Agradeço a vocês por assistirem o vídeo até o final e até a próxima aula. Um abraço para vocês.